que é oração? O que é um relógio de oração? Bom, no Evangelho de Lucas, abra lá em Lucas 18. No capítulo 18, logo no a primeira parte aqui, o primeiro versículo, o evangelista Lucas, ele diz assim, né? O título é a parábola do juiz iníquo, e o título diz, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Bom, então vemos aqui claramente que oração é um dever. Dever é uma responsabilidade. Agora, irmãos, olha só. Há um tempo atrás, uma senhora chegou para mim e disse assim, pastor, estou tão desanimada, sabe? Estou até sem força, sem vontade de orar. Eu dentro de mim, misericórdia, que isso? Que isso? E aí a conclusão é, não entendeu nada. Por quê? Irmãos, olha só. No Antigo Testamento, vamos lá. O Espírito de Deus só estava no povo de Israel. Isso é indiscutível. Que a Bíblia Sagrada, com toda clareza, mostra e apresenta. Ah, mas e os outros povos? Irmãos, Deus sempre deixou o ser humano viver à vontade, do jeito que ele quiser viver, que ele quisesse viver e que queira viver. Vamos a essa realidade. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Mas ele não obriga as pessoas a aceitá-lo. Pelo contrário, ele dá uma liberdade total e completa e diz, ó, preguem o evangelho, preguem a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Está ali, o decreto está ali. Quem não crer será condenado. Está isso na Bíblia que eu estou falando? Então, está na palavra. Muito bem. Agora, a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus, tá? Tem a consciência de que Jesus é o verbo, a palavra, sabe que a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus. Então vamos procurar conhecer, vamos entender. Não adianta a gente querer discutir ou questionar. É tudo muito simples, muito simples. Aqui diz o Evangelho, que Jesus falou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sempre. Espera aí. Muita gente só ora, irmãos, quando as coisas apertam. Há quem só ore quando não vê saída. Isso é um erro grave. Que tipo de relação essa pessoa tem com o céu? Que comunicação ela tem com Deus? Está aí. Então, irmãos, no Antigo Testamento, lá no passado, o Espírito de Deus só estava no povo de Israel. Temos que enxergar essa realidade e encarar isso. E somente um era escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, e só esse tinha o acesso ao Santíssimo Lugar. Podia estar ali face a face com Deus. Então vamos lá. E isso era uma vez por ano. Bom, para resumir, os sacerdotes faziam sacrifícios em seu favor, em favor do povo, estavam ali nos turnos diários, dia e noite, mas não era o Santíssimo Lugar onde o Espírito de Deus se apresentava e estava. Foi Jesus quem mudou tudo isso. E veio abrir o acesso a qualquer pessoa, independentemente de classe, de cultura, de etnia, de qualquer coisa. Qualquer pessoa que receba Jesus, recebe o direito de ser chamada filho, filha de Deus. O Deus da criação, o mesmo Deus do povo de Israel, o Deus de Abraão, o mesmo Deus, que resolve vir ao mundo na forma de homem. Então, entende-se pela palavra claramente que Jesus Cristo é Deus encarnado, Deus na forma de homem. Para simplificar, quantos conhecem aqui? Estamos num culto, ainda com distanciamento, uso de máscaras, etc. Mas vamos aqui, igreja. Quantos aqui já leram no Evangelho de João que toda pessoa que aceita Jesus recebe o direito de ser chamada filho de Deus? Quantos aqui? Eu não sei você que me assiste pelas mídias,
pelo Face, pelo Instagram, não sei, mas eu quero mostrar aqui no Evangelho de João, Evangelho segundo São João, no capítulo 1, está aqui bem claro. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Então diz aqui, né? Diz aqui: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então está aqui. Irmãos, é uma honra, é um privilégio. É uma honra e um privilégio de valor literalmente imensurável. Quer dizer que se aceitar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, aceitar aquele sacrifício que Jesus fez, passa a ser filho, filha de Deus. Isso, irmãos. Mas dali em diante, como é que vai ser essa relação de filho, filha com o Pai? Essa comunhão, a comunicação. É preciso que se entenda isso, irmãos, para que a oração tenha um altíssimo valor dentro de cada filho, cada cristão. Dizer, meu Deus, se eu vivesse no tempo do Antigo Testamento, e eu fosse da linhagem, da árvore genealógica de Abraão, eu era do povo de Israel, muito bem, mas eu não teria acesso a Deus. Por quê? Porque ninguém tinha acesso direto a Deus. Quem abriu esse acesso foi Jesus. Então, irmãos, se o cristão pode ir a Deus, porque Jesus se tornou o caminho, Ele é o acesso, foi Ele quem garantiu esse direito de ser chamado filho, filha de Deus. Então, irmãos, é para parar e pensar. Qual é o valor que eu dou à liberdade, a poder chegar diante de Deus e orar, conversar com Deus, entregar problemas, dialogar com Ele, sim, porque é um diálogo, chamá-lo de Pai, de meu Pai. Jesus Cristo como homem, como um ser humano, como você, como eu, Jesus Cristo levou uma vida intensa de oração aqui na terra. Os discípulos de Jesus observaram, viram que Jesus, ele tinha uma comunicação com Deus, com o Pai, de uma forma tão íntima, tão forte. E eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Aí surgiu a oração do Pai Nosso. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Aí Jesus começa a falar sobre oração, no versículo de número 6, começa no 5 e no 6 ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus falando, ensinando aos discípulos, dizendo, quando você orar, você fecha a porta, entra lá no seu aposento. Normalmente é um cantinho no quarto ou na casa, aquele cantinho que você pode estar ali a sós com Deus. Aí ele diz, fecha a porta, vai lá, é você e ele. Então mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, fechando a tua porta, ora a teu Pai. Olha aí, olha o cumprimento do que nós lemos em João. Irmãos, poder chegar diante de Deus, o Deus que criou esse universo, tamanhas grandezas, toda a criação, toda a existência, tudo, você poder chegar diante dele e chamá-lo de Pai. Se o cristão não entender isso, irmãos, esse privilégio e essa honra, pode ter certeza, meu irmão, o diabo vai tentar muito para o cristão não orar. É desânimo, é cansaço, é esfriamento na fé, é sonolência espiritual. E quantos cristãos, irmãos,
Como essa pessoa, dentre os muitos casos que nós temos, mas alguém chega e diz, pastor, eu estou até desanimado, estou cansado, não tenho nem vontade de orar. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Não entendeu nada. Poder chegar diante do Deus da criação desse universo e chamá-lo de Pai. E a Bíblia Sagrada garantindo que verdadeiramente nos tornamos filhos por adoção, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, mas o privilégio de chamar Deus de Pai. Misericórdia, irmãos. Se o cristão não dá valor a isso, então ele não entendeu nada. Então a sua vida espiritual, a vida espiritual desse cristão, dessa cristã, não tem valor nenhum. Aí ele continua. E a relação é exatamente essa. Aí vem o versículo 7, que ele fala para não usar de vãs repetições, ou seja, não fazer rezas repetitivas, é isso que ele está falando. A palavra reza não está na Bíblia. Aí ele vem no versículo 8, e diz para a gente, nós não nos assemelharmos às pessoas que não têm conhecimento, entendimento sobre oração, porque Jesus está ensinando o que é oração. Então ele diz no versículo de número 8, não vos assemelheis, pois, a eles, pois o vosso Pai, novamente, Deus como Pai, chamando a nossa atenção, chamando a sua atenção para isso, mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes, ou seja, antes que você peça, o Pai sabe. Mas ele está dizendo, vai lá diante do teu Pai. É isso, irmãos? Irmãos, enquanto não houver dentro do coração, no entendimento, tá? Dentro de cada um, a grandeza de poder chegar diante de Deus como filho, como filha, tendo esse Deus imensurável como um Pai, então com certeza a oração não vai ter o mesmo valor. Esse peso, essa balança, essa medida, qual é o peso de valor que tem o poder chegar diante de Deus, tendo-o como Pai, e poder derramar o coração, contar problemas, pedir ajuda, lançar sobre ele preocupações, inquietações, numa relação, numa comunhão firme. Foi isso que Jesus ensinou. Mas quando você for orar, não esquece, você está diante do teu Pai. Fala com o teu Pai. O teu Pai que está no céu, o teu Pai que está te ouvindo. Aí você contempla Deus como Pai e o Deus Todo-Poderoso, esse Pai, o Senhor do Universo. Meu irmão, eu me impressiono porque Davi não desfrutou do sacrifício de Jesus. Ele é do Antigo Testamento, ele não teve esse privilégio que nós temos. E, no entanto, ele tinha uma intimidade com Deus, uma comunhão na oração que era uma coisa espantosa. Davi não chegava diante de Deus com dúvida nenhuma, será que Deus vai me ouvir? Será que Ele me dá atenção? Será que Ele presta atenção em mim? Davi nunca teve isso. Vamos lá no Salmo 18, onde nós temos estado, e aqui está, do 9 em diante, em casa você vê a oração que Jesus ensinou. Agora vamos lá no Salmo 18. Salmo 18. Voltando lá no versículo 6, que hoje ainda não vimos, mas temos visto estes dias anteriores, o versículo 6, você lê comigo? Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Gente, que intimidade de filho com o pai. Ele não sabia, ele não recebeu Jesus. Então, Davi não tem essa visão que Jesus trouxe, mas ele tem uma comunhão inabalável, era uma coisa dele. Ele vai a Deus. Davi não orava só quando estava em angústia, mas ele mostra que Deus é o socorro dele na hora da angústia, e uma confiança inabalável que ele lança na oração. Então ele diz, na angústia, invoquei ao Senhor
e clamei ao meu Deus. Ou seja, eu não clamei a um Deus qualquer. O Senhor Deus sempre alertava o povo de Israel sobre o fato de todos os povos da terra terem muitos deuses. Mas Deus os alertava e advertia para dizer, ou seja, a palavra falava com eles, através de Moisés, posteriormente através de profetas, e por fim veio Jesus. Então, Deus sempre os alertava para dizer, tipo, vocês não vão seguir os muitos deuses como os outros povos. Eu, a palavra, sou o Deus de vocês. Muito bem. Então, Davi, ele tinha isso. Aí ele disse, eu clamei ao meu Deus. Ele está dizendo, eu clamei a Deus, eu clamei a um Deus. Não, eu clamei ao meu Deus. Você vê que ele está expondo uma comunhão, uma intimidade que ele tem com o Deus dele, o Deus da criação. É incrível. Ele chama a atenção de Deus para ele. Essa confiança que ele lança sobre Deus. Então diz, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Aí continua, desde o seu templo ouviu a minha voz. Nós vimos isso há 2 domingos atrás, culto inclusive que está na internet, estou falando com o pessoal de casa normalmente. Então diz assim, ele diz nessa parte, não é? Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aí você vê uma comunhão tão firme, tão segura. Davi sabia que muita gente orava no seu templo, obviamente. Mas o que ele está aqui expondo? Deus, o meu Deus conhece a minha voz. Então a minha voz entrou lá nos seus ouvidos. Olha a confiança que este homem tinha na oração que fazia. O que era o momento de Davi em oração, para dizer, sou eu e Deus, ele está me ouvindo. E para terminar esse versículo, ele diz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Davi teve alguma dúvida que a oração dele entrou no céu? Nenhuma. Davi teve alguma dúvida que o céu recebeu a sua voz? Nenhuma. Irmãos, nós devemos orar sempre. A Bíblia fala o dever de orar sempre, como acabamos de ler em Lucas. Orai sem cessar. Mas há momentos, irmãos, que a coisa é séria e você entra como que num tribunal para chegar diante de Deus. Ele é teu Pai, Ele é o Senhor de tudo, mas é Ele quem vai te dar a vitória. Quando não tem jeito, quando não tem saída, quando a coisa é difícil, ou o cristão se lança verdadeiramente numa oração firme, segundo alguma promessa de Deus para dizer, Senhor, é a tua palavra. Ou seja, o que saiu da tua boca vai se cumprir na minha vida. Por quê? Porque eu sei que o Senhor ouve a minha oração. A confiança que Davi tinha nas orações que ele fazia, isso movia o coração de Deus. Como dissemos, e os irmãos sabem perfeitamente, o povo de Deus sabe, então no Antigo Testamento, irmãos, além de o Espírito de Deus trabalhar através do povo de Israel, somente um era escolhido para ser o sumo sacerdote. Jesus Cristo veio e fez o sacrifício e se tornou ele o sumo sacerdote para toda a humanidade. O único. Jesus hoje é o sumo sacerdote. Não existe hoje um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele que está assentado à direita do Pai intercede pelo seu povo. Vamos lá. Mas é interessante, irmãos, que através do seu sacrifício, o caminho, ele se tornou o caminho, então o acesso ao Pai foi aberto para qualquer pessoa que receba Jesus, como nós acabamos de ver em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto o cristão, irmãos, não assumir isso dentro do seu coração, na sua mente, pensamentos, tem de haver uma renovação de pensamentos. Não, peraí. Eu encontrei Jesus, então eu descobri que eu vivia sem Jesus, eu vivia sem Deus. Agora, eu sou filho,
eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele. Então eu não estou desamparado aqui na terra, não estou largado, não estou abandonado. O que se passa dentro de nós mexe muito no coração de Deus. Então é muito lindo, irmãos, quando o cristão entende o valor que tem, que ele, pelo fato de ele poder chegar diante de Deus como um filho, como uma filha, conversar com Deus, dialogar com Deus, ter uma comunicação com Deus, de filho para pai, de filha para pai, e expor o problema e assumir o socorro de Deus. Por quê? Porque a palavra garante em diversas partes. Temos aqui promessas e cuidados de Deus garantidos. O Espírito Santo, ele colocou numa parte da carta aos Hebreus, que toda pessoa, através de Jesus Cristo, pode ser ousada, ou seja, intrépida até. Eu disse assim, como que abusada. Disse, meu Deus, que ousadia, que abuso. Poder entrar na presença do Deus que criou esse universo. Como é que é isso? Vamos lá na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Vamos lá? Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim, versículo 19 e o 20, mas vamos devagarinho, vamos no 19. Você lê comigo? Tendo, pois, irmãos, vamos juntos? Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha o preço que custou o acesso que nos põe na presença de Deus para podermos orar, conversar com Deus, entregar problemas ou adorá-lo. Olha o preço que custou a Deus. Partiu dele. Ele entrega Jesus e Jesus abre esse acesso com a sua carne, com o seu sangue. Irmãos, com carinho, o cristão que não valoriza o poder orar, ter comunicação com Deus, o Criador desse universo, poder estar ali como que face a face com Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado e abriu esse caminho. Então, irmãos, parece que não entendeu, não se entendeu nada. Orar, irmãos, Jesus disse que é um dever. Por quê? Porque faz parte da prática de vida espiritual. Muita gente, irmãos, critica, por exemplo, hábitos. A gente vive em meio a uma sociedade que está sempre em busca de novidades, novidades, novidades. Mas por que isso? Porque as pessoas não são saciadas. As pessoas não estão bem consigo mesmas. Estão sempre em busca de alguma coisa para se divertir, para se distrair, para ocupar ali o seu interior. Saem daqueles entretenimentos com os mesmos problemas. Pessoas se alegram naqueles momentos. O cristão não, meu irmão. As riquezas que Jesus Cristo dá a quem o recebe, meu irmão, são de um valor que preenchem tudo. Coração saciado, alma saciada, alma lavada, tranquilidade. Eu acho interessante a expressão, as expressões, principalmente essa expressão que o Espírito Santo usa aqui nessa parte, para dizer que nós, que somos irmãos em Cristo, que ele fala aqui, tendo, pois, irmãos, falando com a igreja de Cristo, com o povo que aceitou Jesus, dizendo, tendo, pois, irmãos, ousadia, a palavra, ousadia. Ou seja, vocês são ousados, hein? Vocês são ousados. Lá no antigo, lá no passado, somente o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, podia estar face a face com Deus. Vocês todos agora podem chegar diante de Deus.
E Deus, como Pai, vai receber vocês com carinho, com amor, vai te ouvir, Ele vai ouvir você. O Espírito Santo está dizendo, tendo ousadia. Irmão, se com essa realidade aqui, o cristão não tem a liberdade para orar como algo de um valor extremo, glorioso, então não entendemos nada. Poder estar diante do Deus que criou este universo, como filho, como filha, tendo esse Deus como pai, e numa atenção literalmente única, ímpar, Deus ali prestando atenção. Se todo ser humano da face da terra se convertesse, claro, Jesus já tomava a igreja dele e levaria, obviamente, mas vamos aqui. Se todo ser humano que há sobre a face da terra se convertesse a Cristo, chamasse Deus de Pai, chegasse diante dele em oração, o que aconteceria? O Espírito de Deus, o Pai, o Deus, distintamente, o Deus desse universo, daria uma atenção especial a cada um, ao mesmo tempo e no mesmo momento. Por quê? Porque essa capacidade só Deus tem. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que capacidade? Onisciência. Ou seja, ciente de tudo, distintamente em cada um e no todo. Onisciência, ciência de tudo. Conhecimento de tudo. Onipresença. O Deus que está ouvindo alguém em oração aqui neste Brasil, num cantinho remoto lá do interior de algum estado, o mesmo Deus que está lá no Japão, lá num cantinho onde alguém se converteu e está orando, lá no Oriente Médio, lá na África. Por quê? Porque Ele é onipresente. Só Ele, na pessoa do Pai, repito, do Filho e do Espírito Santo, tem esse poder. Olha com que poder nós podemos contar, estando aqui na terra, num corpo humano limitado. E o Espírito Santo. Então o Pai, Jesus Cristo, que hoje em Espírito está em toda parte. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, irmãos, que privilégio do cristão poder entrar na presença de Deus, no Santíssimo Lugar, conversar com Deus, entregar problemas, ter uma comunicação com Deus. Se o cristão não valorizar isso, volta a dizer, então não entendeu nada. Esses valores são os que pesam no coração de Deus. Você vê que o Espírito Santo diz, através de Oséias, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas esse caminho, esse acesso, para a gente chegar diante de Deus e orar, e buscar alguma coisa de Deus, derramar o coração, isso custou um preço. Foi a vida de Jesus, foi o sacrifício de Jesus, foi o sangue de Jesus. Então o cristão precisa, meu irmão, ter esse nível de valor para dizer, peraí, eu sou honrado podendo chegar diante de Deus como meu Pai e conversar com Ele. Eu posso, numa fé simples, entregar meus problemas para Ele. Davi entendeu isso, irmãos, e não teve o Calvário. Foi incrível a comunhão que Davi teve com Deus. Foi incrível o valor que Davi dava à comunhão com o Pai, à oração. Você vê que quando ele fala com Deus, ele fala de uma forma tão verdadeira, tão rasgada, tão firme, que ele não abre mão daquilo. Como dissemos na segunda-feira próxima passada, essa semana nós estamos aí, não é? Na preparação para o relógio de oração. Irmãos, a gente já tem esse relógio há muitos anos. Só que em regra a gente fazia no mês de novembro. Era sempre já chegando o final do ano, preparando encerramento de ano, abertura de novo ano. Fazia assim, vamos buscar para entregar tudo e tal. Mas não me pergunte, porque eu sentia no coração de convidar, de chamar a igreja, na verdade, para esse relógio de agosto, para dizer assim, que tal a gente separar um tempo, pelo menos uma meia hora todo dia, você escolhe o seu melhor horário, tá? E você que participa aí pelas redes, se você querendo participar, obviamente, não é?
seja livre, mas é importante estar ligado ao corpo de Cristo e orar, mas orar mesmo. Se tem algum problema não resolvido até agora, fica ali diante de Deus. Quer esteja tudo bem na sua vida, ou não esteja tudo bem, ou alguma coisa esteja muito mal, é o momento mesmo. Buscar uma comunhão, uma intimidade. Outra coisa que acontece no momento da oração, como acontece na adoração, no louvor sincero, ou quando se fala a palavra de Deus, é que a nossa voz entra diante de Deus. E onde o Espírito de Deus estiver, os anjos de Deus estão. Tem cristão, irmãos, que a voz não é conhecida no céu porque nunca ora. Pelo contrário, tem gente que passa o dia tão no natural, tão envolvido dia e noite com as coisas terrenas o tempo todo, não se dirige a Deus. Não louva e não adora. A voz não entra no céu. Então é preciso que haja essa comunicação. Então você vê que aqui o Espírito Santo diz que nós somos ousados, temos ousadia para entrar no santuário, ou seja, você vai entrar na presença do Deus Altíssimo, você vai entrar no Santíssimo Lugar, que é isso? Mas pelo sangue de Jesus. Aí entra o grande valor, o maior valor que Deus pagou para ter o ser humano aqui na terra como filho, como filha. Irmãos, quando o cristão não entende isso, ou ele se torna um religioso, ou se torna até um distraído. E tem de gente, meu irmão. Eu oro, não acontece nada. Eu sou evangélico há tanto tempo. De vez em quando, bom, agora o evangelismo não se pode com essa pandemia evangelizar, né? Proximidade e tal, essa questão de distanciamento. Mas quantas vezes em evangelização encontramos pessoas desviadas, mas tão cegas. Eu frequentei a igreja há muito tempo, não aconteceu nada. Não mudou nada, e Deus nem existe. Misericórdia. Irmão, se não abrir o coração, é desde o momento que se ouve a palavra de Deus, se não abrir o coração, Jesus não arromba, ele não invade, ele respeita isso. Você quer? Então vem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você tem o direito de aceitar ou rejeitar. Agora aceitou? Vamos conhecer. Vamos entrar e adentrar. Irmãos, a honra e o privilégio que uma pessoa tem ao aceitar Jesus é tremendo, meu irmão. E aí? Bom, então eu falei sobre Davi. Mas rapidamente, nós temos que falar de Jesus. Por quê? Jesus, irmãos, como homem, falando de Jesus como homem, Jesus como um ser humano, ele levou uma vida de intensas orações, ou uma vida intensa de oração, enquanto ele viveu aqui na terra. A vida de Jesus foi 33 anos, dos quais os últimos 3 anos e 6 meses, e alguns dias, foram os anos em que Jesus se manifestou como Filho de Deus. Pregando, ensinando, curando, libertando. Trouxe assim os maiores ensinamentos que a humanidade não sabia, ninguém sabia. Muito bem. Mas Jesus, irmãos, ele sentia uma necessidade de viver em oração, uma coisa incrível. Vai comigo lá em Marcos capítulo 1, no versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versículo 35. Vamos juntos novamente? Vamos então? Então Marcos 1:35 diz assim: e levantando-se de manhã, vamos juntos? Levantando-se de manhã o quê? Muito cedo, estando ainda o quê? Escuro, saiu e foi para um lugar o quê? Deserto. E ali orava. Muito forte, muito interessante, sabe por quê? Se você lê esse capítulo 1 do Evangelho de Marcos, segundo São Marcos, como muita gente gosta que se fale,
você vai ver que Jesus, no dia anterior, ele pregou o evangelho insistentemente, ou seja, literalmente ali, trabalhando, ele pregou o evangelho, ele curou muitas pessoas, libertou pessoas, ou seja, expulsou demônios de pessoas. Tem gente que acha que isso não dá canseira. Uma vez uma criança me perguntou se eu trabalhava. Você não trabalha? Oh, meu Pai. Jesus então ensinou, pregou, libertou e curou pessoas, muitas pessoas. Só você observar esse capítulo. E aí, no dia seguinte, o dia nem amanheceu, ainda está madrugada, lá está Jesus levantando, olha só, submetendo o corpo dele no cansaço, e ele vai orar. Por que Jesus tinha essa necessidade, irmãos? Às vezes o cristão, irmãos, ele ora cansado, ele ora sonolento, ou ele ora por orar, às vezes faz uns cochichos com Deus e acha que está... Irmãos, uma comunhão com Deus, ela tem um preço, dedicação, uma busca. Deus quer isso, mas Ele quer de filho para pai. Jesus levou uma vida intensa de oração. Outro exemplo, Jesus ia chamar, ele já tinha uma multidão que o seguia, mas ele queria selecionar os 12, ele queria 12 apóstolos. Tem gente que acha que Jesus errou quando escolheu o Judas e o Tomé. Jesus não errou não, irmãos. Ele não erra em nada. Ele sabia o que estava fazendo. Jesus dá oportunidade a todo ser humano de salvação, de libertação, de alcançar o céu, de ser chamado filho, filha de Deus. O pior bandido da face da terra, se ele abrir o coração para a pregação da palavra, para a palavra de Deus, tiver um sentimento sincero de arrependimento e decidir se entregar a Jesus Cristo, Deus recebe como filho e diz, ó, apago toda a tua história passada e de agora em diante, lavado no sangue, você fica limpinho e eu te recebo como meu filho. Aquilo que passou já passou. Nunca mais aquele tipo de vida. Agora é andar com Deus, aprender e vamos lá. Então, há pessoas que acham que Jesus errou quando escolheu Tomé, quando escolheu Judas Iscariote. Jesus não erra não, gente. Cada pessoa que tem oportunidade de ouvir o Evangelho, Deus está chamando e dizendo, vem, sai dessa vida errada, sai dessa escuridão, sai dessas trevas, sai desse sofrimento, sai desse mal, sai dessa insegurança, sai desses pavores. Mas quando a pessoa não entende, é triste. Então Jesus, ele tinha uma necessidade de uma comunhão, de oração, de comunicação com Deus, uma coisa incrível. Então ele ia selecionar os 12, para iniciar o seu ministério terreno, preparar aqueles apóstolos, e ele realizar o sacrifício, voltar para o céu, e deixar que o Evangelho, né, se estendesse e alcançasse toda a criatura. Muito bem. Só que antes de Jesus chamar os 12, sabe o que ele fez? Para que o Espírito de Deus operasse nele e com ele o tempo todo, vou mostrar para vocês. Vamos lá em Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Vamos juntos? Então, Evangelho de Lucas, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Vamos juntos? E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite toda em oração. Há uma tradução, irmãos, que diz exatamente assim: a noite toda. Como é que é isso? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Lá vai Jesus para a oração. E passou a noite toda em oração a Deus. Aí o versículo 13 diz: e quando já era dia, chamou os seus discípulos
e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Irmãos, quanta cabeçada alguns filhos de Deus dão, quantas cabeçadas, por precipitação, por não terem tirado um tempo para orar a Deus, para alguma coisa séria que teriam de fazer. A nossa capacidade é muito limitada, mas a do Espírito de Deus não tem limite. Quando o Espírito de Deus trabalha, porque Ele sabe o teu amanhã, Ele sabe o teu futuro, Ele sabe o caminho que você vai percorrer, e Ele tem um caminho para você, dentro da palavra dEle, da vontade dEle. Eu digo, quanta gente tem oportunidade, encontrou Jesus ainda livre, para se casar com alguém que deu os frutos que devem ser buscados, contemplados. Mas tem gente que precipitadamente já embarca numa canoa furada sem, não, é de Deus, é de Jesus. Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Tem gente que não espera os frutos. Tem árvore que só dá fruto temporariamente, tem que esperar eles aparecerem. De vez em quando, uma surpresa. Às vezes uma mudança no ramo de negócio. Tem gente que bota na cabeça porque deu certo para fulano, porque deu certo para o ciclano, porque fulano falou comigo, não, porque fulano está me oferecendo ajuda, não, porque fulano, e não leva a Deus em oração. Às vezes o cristão faz orações rápidas, mecânicas, frias, para tomar decisões que podem mudar o rumo da sua vida para o resto da história, para o resto da vida. Uma vez uma senhora, lá na Piedade, uma família, 4 gerações, e as 2 gerações de mais idade, ou seja, a bisavó e a avó, vieram falar comigo, que queriam vender a casa e mudar para um determinado lugar, bem tipo interior. E eu falei, mas, olha só, quantos aninhos a senhora tem? 92. Irmãos, uma pessoa com 92 aninhos, que vai na igreja esporadicamente, que não tem intimidade nenhuma com Deus, que volta e meia, está com probleminha na saúde, às vezes é levado às pressas e passa mal e não sei o quê. Irmã, que a senhora vai ficar longe do hospital, do seu médico? Começa por aí. Falei, e as crianças? Como é que vai ser a escola das crianças? Tem 2 crianças na família. A gente se vira, falei, mas com Jesus não existe essa linguagem de a gente se vira. Isso não está na Bíblia. Falei, não é melhor? Falei, vocês já oraram? Aí, semana seguinte, vieram as 3 gerações, só não vieram as pequeninas, as crianças. Aí veio a bisavó, veio a avó e veio a mãe das pequeninas, as 3. Não, pastor, a gente só veio aqui, nós só viemos pedir à senhora que nos ajude em oração para a gente vender a casa. Porque está tudo certo para a gente comprar lá, no mato como a gente quer. Eu falei, irmãos, aquilo incomodou meu espírito. Incomodou meu espírito. Eu falei, mas eu não posso fazer esse tipo de oração sem que vocês têm que orar a Deus e sentir no coração, tá? Se deve ou não deve fazer isso. Não, nós já estamos decididos. Eu falei, então vem pedir oração para quê? Não só para a gente vender a casa. Eu falei, mas eu não sinto no coração que vocês devem vender essa casa. Mas a gente vai vender. Eu falei, sinto muito, mas essa oração eu não posso fazer, porque eu não senti um incômodo dentro de mim, uma inquietação. Como se eu sentisse assim, não se mete nisso. Falei, por que não orar para o Espírito de Deus tomar direção? E esperar uma resposta de Deus firme no coração. Por que não vir toda semana à igreja? Pelo menos 2 vezes, no domingo, vem na quarta, vem durante a semana à igreja. Nós estamos muito ocupados, a gente trabalha assim, trabalha assim. As desculpas, né, irmãos? Que a palavra fala dos embaraços. Bom, enfim. Tá bom. Vender a casa. Mudar e comprar o tal lugar. Tá bom. 3 anos depois, irmãos, voltam
3 gerações, porque uma já tinha partido. Um sítio num declive muito forte, a senhorinha empolgada para mexer em planta, em fruto, não sei o que, rolou, bateu numa pedra, fraturou o colo do fêmur. Gente, com 92 aninhos é complicado. Hospital longe, infeccionou, morreu. A renda dela já não tinha mais. As outras gerações não conseguiam mais se sustentar. Dificuldade para as crianças irem para uma escola, muito longe. Começaram a chorar. Arrependimento de terem vendido a casa. Não conseguiam vender esse lugar. Vieram me pedir ajuda. Ajuda a gente a orar, para a gente vender lá e comprar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Quem lê comigo? Vamos juntos? Evangelho de João, segundo São João, capítulo 15, versículo 5. Vamos lá? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim... Eu disse que quando me pediram para orar, para vender a casa, eu senti um incômodo no meu coração. O meu interior, eu senti um incômodo. Tá? Não dá para te explicar o que é, porque é coisa pessoal. Me incomodou o Espírito. E aí? Viu, irmãos? O que é a falta da oração e da confiança de entregar o problema nas mãos de Deus e esperar uma resposta de Deus no coração, na palavra. Porque Deus fala com você. Você não está na presença dele à toa. Dói na alma, né? Bom, então a senhora vai orar. Vou orar. Vou pedir direção de Deus para aquela família, no meio de tudo isso. E as 2 gerações manifestam os demônios. E eu tenho diante de mim 2 crianças e 2 mulheres manifestadas. E os demônios dando gargalhadas. Foi eu que botei na cabeça dela para vender a casa. Foi eu que botei na cabeça dela para ir para o mato. Tinha que pedir alguém para tirar as crianças daquele cenário tenebroso. Jesus está dizendo aqui, sem mim, está dizendo o quê? Que sem Ele, nada se pode fazer. Curva a sua fronte. Jesus, muito obrigada. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Que privilégio e honra. Senhor, que privilégio altíssimo. Liberdade para entrar no santuário, no santíssimo lugar, diante do teu trono, poder expor, Senhor, entregar problemas, buscar ajuda, socorro, direção, até mesmo algo que seria impossível dentro do mundo natural. Oh, Pai, Senhor, que nós não sejamos encontrados como desperdiçadores de tamanha grandeza de poder e glória. Chegar diante do Senhor, tendo o Senhor como Pai. Nosso Deus, muito obrigada. Senhor, que privilégio. Vamos sim, Senhor. Cremos que agosto será um mês glorioso, não segundo o que o mundo fala, porque é outra história em tua presença. Mas o Senhor está dizendo, Jesus, o Senhor está nos alertando e dizendo, porque sem mim nada podereis fazer. E o Senhor nos abriu o acesso de modo tão sofrido,
em agonia, em profundas dores, o grande sacrifício do Calvário, no qual o Senhor derramou sangue por cada ser humano. Então o acesso foi aberto. Que privilégio e honra é podermos chegar diante do Pai e orar. Senhor, nós não vamos ser desperdiçadores. E agradecemos, porque o Senhor está nos alertando, nos despertando, nos ajudando. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Se as palmas são para Jesus, precisam ser muito mais fortes.